por estarem na casa do Senhor, diga amém? Graças a Deus, é bom estarmos aqui na casa do Senhor, podermos nos apresentar diante de Deus. Esse Deus tão maravilhoso, né? Tão bondoso para conosco, né? Então hoje nós temos um culto especial, pois hoje é dia da ceia do Senhor, né? Então todo último domingo do mês, né? Nós celebramos a ceia, lembrando do que Cristo fez por nós. E até mesmo, né, irmãos, porque Cristo, né, veio a este mundo para salvar e buscar aquele que se havia perdido. Né? Nós estamos aqui por causa de missões. No ano passado, nós fizemos a renovação da nossa promessa de fé no primeiro domingo de agosto. Né? Mas era para ser feito no último de julho, por causa de calendário, né, com o pastor Paulo. Né? Então, marcamos para 1º de agosto, mas hoje nós vamos fazer também a renovação da promessa de fé. Né? Então, vamos pedir que Deus nos guie aqui nessa noite, né, que a vontade dele se faça em nós, né, que possamos ser úteis nas mãos de Deus. Né? Então, traga, né, ofereça a Deus, né, um culto de adoração nesse momento. Então, vamos orar, né, entregando a Deus esse culto. Os irmãos podem se colocar em pé, se podem, né? Vamos orar neste momento. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais uma bênção, Deus, que o Senhor concede a nós de estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje, pela manhã, por podermos, ó Pai, ter estado aqui na escola bíblica dominical, estudado a tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido nesse dia, tem nos dado tantas bênçãos, ó Pai. Nós queremos glorificar o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bondoso, o Senhor, ó Pai, tem alcançado as nossas almas. Muito obrigado, Pai, por podermos ser servos e filhos do Senhor. Pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, porque com certeza não estamos fazendo o que agrada ao Senhor, mas ajude-nos, ó Pai, que nessa noite possamos dedicar as nossas vidas no teu altar, colocarmos os nossos corações arrependidos diante do Senhor. Então nos ajude, Pai, a obedecer a tua palavra. Pedimos que o Senhor receba esse culto e pedimos, ó Pai, que o Senhor fale também através da sua santa palavra, nos ensine aquilo que precisamos, ó Pai, a ouvir do Senhor nessa noite. Pedimos a tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus é logo. Amém. Irmãos, podem se assentar. Aqueles que querem citar versículos de cor, podem chegar aqui à frente, né? Então, vamos citar versículos de cor. Então, se você tem um versículo, né? Então tem João 3,16, né? Tem Salmos 23, Gênesis 1:1, né? Tem João 1:1, faz os versículos. Hoje nós decoramos um difícil, né? A sala dos homens e das mulheres, né? Foi Efésios 2, versículo 1. Então são versículos que facinho a gente decora. Mais alguém? Não? Então vamos, né, começar com as coisas. Provérbios 22:1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que riqueza e o ouro. Provérbios 5:11-12. Primeiro João 5:11-12. E o testemunho é este: Deus deu a vida eterna e essa vida está em teu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Provérbios 17:25. O filho insensato é a tristeza para seu pai e a amargura para aquele que te deu a luz. Toda vez eu esqueço, me ajuda, irmão. Eu posso querer do lado de cá, ó. Eu esqueço toda vez, ele fica do lado de cá. Aqui do lado de cá, e aparece na filmagem de cá, essa não. E eu estou trabalhando eles aqui no curso, né? Várias irmãs depois. João 5:11-12. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem Filho tem a vida. Quem não tem
Joel 5, 11. Mateus 6, 23. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Deuteronômio 4, 29. Então Davi buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 4, 21. Provérbios 22, 28. Não removas os antigos limites que os seus pais te fizeram. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos meu pai. Possui agora por herança o reino que está preparado desde a fundação da terra. Salmo 148, 12 e 13. Moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está toda a terra e no céu. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O irmão Marcel pode assumir a palavra, já dirigindo a música. Provérbios 7, 1. Jovens mais dele. Provérbios 7, 1. Difícil. Filho meu. Filho meu. Guarda as minhas palavras e responde diante de ti os meus mandamentos. Amém. Depois, irmãos. Só para interagir. Só para saber se sabe. Decorei mesmo. É só para interagir. Provérbios 7, 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e responde dentro de ti os meus mandamentos. Vamos colocar de pé e louvar o nosso Deus por nessa noite, com o primeiro hino 50. Deus nos guarde.
Posso sentar? Nós vamos estar passando agora para o momento de missionário. E assim que o pastor já pode ajudar para nós, pelo regimento de oferta, que as crianças, assim que terminarem de recolher, já podem ficar aqui na frente para louvar nosso Deus também. Pastor, posso sentar? Então, hoje, né, nós queremos fazer, né, a renovação da promessa de fé, desde que estamos falando sobre missões, né? Alguns cultos nós temos falado bastante sobre evangelismo. Então, fica o desafio, irmãos, né? Então, nós temos folhetins. Eu consegui fazer esses folhetos que a igreja tinha já há um tempo, né? Você pergunta a Deus, responde, consegui, né? Foi um pouquinho lá na hora de acertar, mas consegui imprimir a foto da igreja com o endereço e os horários, tá? Então, os outros folhetos nós já tínhamos, né? Impresso, mas faltava organizar isso aqui, então, né, vai ter folhetos para vocês ali, né? Como é que chama aquele negócio lá? No armário, ali na frente, né, onde nós colocamos os materiais impressos para o evangelismo. Vamos fazer missões, então, pegue folhetos, distribua folhetos, tá? E nós temos os livros também, tá? Tem João e Romanos, você pode pegar, distribuir, já está carimbado aqui, né? Todos eles foram carimbados, os irmãos que têm ajudado no evangelismo, né? Já fizeram carimbo, então todos eles, não tem João e Romanos, tá? Tem esse outro aqui que é o maior texto que o mundo tem, né? Que é João 3,16, que é um livro evangelístico, os essenciais da salvação, né? Com um material bem feito, né? Isso aparece em inglês, tá bom? E o que é arrependimento bíblico. Então, são esses materiais que são colocados ali. Podem pegar, podem levar, podem distribuir. É até uma maneira de nós fazermos evangelismo. Mas para hoje, irmãos, né, nós temos aí o desafio de renovação da promessa de fé. Então, fizemos os cartõezinhos. Então, vou pedir ao Danilo, o Jarson, né, que são a irmã Paula, vai até as crianças lá. Então, para fazer a distribuição. Então, todos peguem, tá? Todos peguem. Não é para preencher agora, né? É para depois, no momento que nós formos fazendo o apelo, né? Então, será basicamente o apelo, né? Será um desafio para o preenchimento, né? Dos cartõezinhos. Tá? Então, aqui atrás está escrito assim: a Primeira Igreja Batista de Igarapava, promessa de fé. Aí você coloca seu nome, tá? Me comprometo diante de Deus a contribuir pela fé para missões, além dos dízimos e ofertas, com o valor de, aí você vai preencher o valor dos reais que você gostaria de colocar. Mas aqui, irmãos, é mensal, tá? Então, eu não tinha colocado esse mensal aqui, então eu fiquei pensando, talvez alguém só vou dar R$1.000 no ano, então eu vou dar R$100, R$80 por mês. Né? Então, se você quer fazer isso, não coloca lá os R$1.000 por ano, não. Coloca o valor que você vai contribuir mensalmente. Né? Se não deu, tem mais aqui. E pode dar para as crianças, né? Os pais acompanham as crianças aí, né? Então, conversa com elas para elas também aprenderem a contribuir. Né? Então, em casa, nós dividimos o nosso valor pela família, né? Para que todos possam contribuir de igual modo. Né? Então, vamos fazer assim, tá bom? Então, vamos orar, né, neste momento, por lições. Faltou ainda? Não? Sobrou? Agora tem mais aqui, se precisar, ainda temos mais alguns aqui. Tá? Depois, no final, a gente avisa e distribui também, caso o irmão não tiver. Vamos orar por lições, para que Deus, né, levante missionários, né, que as nossas ofertas possam chegar, né, sustentando, eu sei que, irmão, Deus sempre vai sustentar os servos dele, né? Mas que as nossas ofertas possam contribuir no sustento daqueles que estão nos campos, possamos orar, possamos ir também. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, Pai, queremos agradecer ao Senhor nesse dia e agora especial, Deus, abençoe a vida da Igreja Batista Independente de Igarapava. Ajude-nos, ó Pai, a sermos missionários, tanto, ó Deus, fazendo missões aqui em Igarapava, fazendo missões, ó Pai, com aqueles que estão indo, tanto
na intercessão, ó Deus, segurando as cordas, orando, quanto contribuindo, ó Pai, usa as nossas vidas para sermos úteis nas tuas mãos. E por favor, Senhor, faz de nós instrumentos para que a palavra do Senhor alcance a todo mundo, que a tua igreja, Deus, possa avançar, possamos derrubar as portas do inferno, que almas, Deus, possam ser colocadas no céu, nos lugares celestiais. Nos ajude a sermos obedientes ao Senhor, abençoe, Pai, as ofertas, e ajude-nos, Senhor, que possamos cumprir o teu querer como igreja. Pedimos a tua bênção e agradecemos, e é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Bem, então as crianças, por favor, podem vir, vão recolher a oferta, depois já ficam, né, para fazer o especial. Então as crianças, né, podem chegar aqui, né, e ajudar no recolhimento da oferta.
Ok. Agora, Senhor, o próximo hino, nós vamos levar, da igreja novamente se colocar de pé, é o 56. Tu és a rocha. Não tem lugar que nós possamos nos prender, nos agarrar, se não for na rocha. E a nossa rocha é Cristo. Amém. Para onde vamos, Senhor? Só tu tens palavras eternas. E as que os discípulos falaram, e assim somos nós. Não temos para onde ir, para onde vamos socorrer, se não for do nosso Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar, os jovens podem estar chegando também. Louvar o nosso Deus.
perdão, e se eu me desviar, não me abandonará. Ao acordar, procuro direção, mas novos pensamentos me deixam em confusão. Mas quando me vendo a ti, um rumo me dás a seguir, novas promessas para mim, eu hoje clamo a ti. Tua graça não falta, onde teu plano leva, tua mão me protege, descanso só em ti. Teus olhos de redenção, o amor tu me das perdão, e se eu me desviar, não me abandonará. Amém? Próximo domingo nós vamos louvar o Senhor 88. Falando dessa graça do Senhor também, nós nunca vamos entender essa graça que Ele fez por nós, né, que é o favor imerecido. Nós nunca vamos entender. E constantemente, né, nós estamos pecando contra o nosso Deus. Só que constantemente também Ele está nos perdoando. Nós nunca vamos entender. A nossa mente finita, a nossa mente humana nunca vai entender. Então, nós possamos engrandecer esse Deus maravilhoso, que a graça dele nunca vai faltar para nós. Então, que nós possamos engrandecer esse Deus maravilhoso. Vamos colocar de pé, louvar o último hino dessa noite, 88. Graça de Deus.
Os músicos ainda permaneçam por enquanto, né? Nós vamos fazer o momento da ceia do Senhor. Então vamos abrir, vamos lá, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o versículo 23. Então vamos nos colocar em pé. 1 Coríntios 11, 23. A palavra de Deus nos diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e meninos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. As demais coisas ordenadas aí quando for. Então, a ceia do Senhor também é um testemunho de missões. A igreja está fazendo isso desde que o nosso Senhor Jesus Cristo, né, deixou a sua igreja estabelecida. Então, irmãos, está a manifestação de missões. Então, nós vamos, com a palavra de Deus diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão, vamos, né, nos examinar neste momento, porque se nós nos julgássemos, não seríamos julgados. Então, nós vamos usar esse momento agora, né, para nos consertarmos com Deus. Então, se há uma vida, né, longe de Deus, conserte com Deus, participe da ceia, né? Se há entre nós distensões, que seja o momento da reconciliação, né? Use o momento agora para isso e vamos participar da ceia do Senhor. Então, no momento de oração, vou deixar uns minutinhos em silêncio, logo já agradecendo também aqui no microfone, encerrando esse vídeo. Glória a Deus. Senhor, queremos agradecer o teu nome ainda hoje. Obrigado, Pai, por podermos nos apresentar diante do Senhor, agora também na celebração da ceia. Por favor, a Deus, perdoa os nossos pecados, nos limpa, Senhor, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e a soberba da vida, Deus, que são colocadas em nós, que estamos, Deus, muitas vezes deixando ela dominar as nossas vidas. Nos limpa de tudo que há de mal em nós, que não haja, Senhor, divisões, mas que sejamos um só no Senhor e que o teu nome possa prosperar, possa avançar através das nossas vidas. Então, perdoa os nossos pecados, nos livra de todo mal e, por favor, a paz seja conosco neste momento também. Pedimos a bênção e agradecemos. Em nome de Jesus, é hora. Amém. Irmãos, podem se sentar. Vou convidar aqui o Diego e o Filho, eles vão chegar. Então, nós temos aqui, irmãos, o pão representando o corpo de Cristo, o pão feito sem fermento, simbolizando a pureza que há no corpo do Senhor Jesus Cristo. E também temos aqui, do outro lado, o cálice, o suco de uva, representando o sangue de Cristo que foi derramado por nós na cruz, o sangue puro, imaculado, para nos limpar do pecado.
Então, quem deve participar da ceia do Senhor? A Bíblia diz, né, no versículo 29, que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E o 30, por causa disso, entre vós, muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então, a ceia do Senhor estava sendo feita de qualquer maneira, a igreja de Coríntios não estava respeitando esse momento, não é um momento triste, foi um momento solene, né, que nós nos lembramos, né, do que Cristo fez por nós. Então, somos um só em Cristo, não pode haver divisões em nós. Mas eu posso participar, pastor? Bom, se você é salvo, né, por meio de Cristo, por meio da fé pela graça, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e membro de uma de nossas igrejas, né, você está convidado a participar conosco. Tá? Então, nós vamos ter uma palavra de oração, né, agradecendo pelo pão, né, e depois vamos orar pelo cálice. Não podemos orar agradecendo pelo pão. Oremos. Senhor meu Deus, eterno Pai, agora a sua santa presença, agradecemos ao Senhor por este dia. Obrigado por podermos chegar na sua casa, cantar louvores ao Senhor, realmente falar que um Deus que é vivo, um Deus que é santo. Então, agradecemos ao Senhor também por este momento de ceia, onde nós podemos lembrar o que o Senhor fez um dia por nós, entregando o seu Filho para morrer em uma cruz, realmente ser crucificado, morrido ali, pelos pecadores, e nos dar a possibilidade novamente de chegar até a tua presença. Então, agradecemos ao Senhor por este momento. É isso que eu te peço, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Os músicos vão tocar um cântico enquanto nós fazemos a distribuição dos pães. Né? O corpo do Senhor Jesus Cristo foi moído por nós. Né? Então, esse corpo que é partido, né, como nós fazemos aqui, é diferente da ceia que foi feita no início, mas lá eles estavam, né, rasgando o pão, né, partindo o pão. Não que seja errado nós fazermos assim, mas o simbolismo nosso de que Cristo foi moído por nós. Né? Então, alguém ficou sem receber pão? Não? A palavra de Deus nos diz, no versículo 24, tendo dado graça, a partir disso, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, tudo isso em memória de mim, também memória de Cristo. Que amor glorioso também, né? Que Cristo deu a sua vida por nós na cruz. Então vamos orar comigo, agradecendo pelo cálice do Mangueiro. Senhor Deus, Pai, eu te
agradecer, meu Pai, por ter feito por nós. Primeiramente, eu pedir perdão pelos meus pecados. Sei que não sou digno, Pai, de estar na tua presença. Sei que sou miserável pecador. Mas eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor não olhe pelos meus pecados. Peço ao Senhor olhe para Jesus, meu Pai, na cruz, e para pelos meus pecados. O Senhor nos amou de tal maneira que entregou o teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, para morrer pelo meu pecado e pelos pecados dos meus irmãos. Então, eu venho te agradecer por isso, porque por causa disso, meu Pai, hoje eu tenho esperança de ir para o céu. Eu sei que nós passamos tanta coisa aqui na terra, mas que um dia nós estaremos juntos com o Senhor, estaremos num lugar melhor. Então, eu venho te agradecer por esse sacrifício, por esse sofrimento que nosso Senhor Jesus Cristo passou na cruz. Venho pedir também, meu Pai, se houver amigo do nosso meio aqui hoje, que ainda não entregou sua vida a Jesus, meu Pai, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que não demora a fazer, meu Pai, que no dia de manhã só acaba no Senhor. Então, o Senhor toca no coração dessa pessoa, o Senhor vem abrir os olhos espirituais dela, meu Pai, para que Jesus venha entrar, meu Pai. O Espírito Santo venha tocar no seu coração, ela venha, meu Pai, receber o teu Filho Jesus Cristo como Salvador. Te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esse verso de Deus, Amém. Os músicos estavam tocando, vamos fazendo a distribuição dos casos. O sangue de Cristo, né, vertido na cruz, comprou a redenção do homem, né, de maneira que nós podemos hoje nos apresentar diante de Deus, né, podemos ser filhos de Deus, podemos ser irmãos em Cristo, né, então, glória a Deus, glória a Jesus pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Alguém ficou sem receber o cálice? Não? A palavra de Deus nos diz assim, versículo 25, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, em memória a Cristo. Um dia que vai fazer o acolhimento, enquanto os músicos tocam.
Senhor Jesus Cristo, né, tendo sua cabeça ensanguentada acima, né, tem essa letra, né, cabeça ensanguentada, e foi para o nosso bem, né, então, graças ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse momento, né? Senhor, muito obrigado, Pai, por podermos lembrar do que o Senhor fez lá na cruz por nós, o sacrifício redentor que alcançou as nossas almas. E ajude, Senhor, salve mais almas, ajude-nos a sermos mensageiros e alcançarmos aqueles que estão perecendo nas trevas. Usa as nossas vidas, nos dê, Senhor, amor pelas almas, diante da tua bênção, e agradecemos pelo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, vamos passar o momento da mensagem do Senhor. Então, é um momento especial em relação à promessa de fé. Então, o pastor Leandro, por favor, pode vir aqui e vai trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações. Né? Então, ouça o que Deus tem, né, a falar com você nessa noite. Tudo bem, boa noite, irmãos. Boa noite. Que bênção, um prazer poder estar aqui, né? E principalmente, né, bênção maior ainda, prazer poder pregar, né? Então, hoje à noite. Só para gravação, tá certo? Sempre um prazer, né, poder estar aqui com os irmãos. O nosso sabe que essa igreja tem uma participação especial na nossa família, né? Isso vai ser comentário. Mas bom. E. Então, eu creio que todos. Bom, eu acredito que todos nos conheçam, né? Então, eu sou o Leandro, né? Atualmente conselheiro da Igreja Batista da Graça lá em Uberaba. Ali está a minha esposa e os nossos filhos ali. O nosso filhinho pequenininho estava aqui e eu imaginei que as músicas que cantaram aqui hoje foi a música de escola dominical, né? Ensaiaram a escola dominical antes. Pois é, o meu menino é tão fiel que ele nem participou do ensaio, mas ele estava aqui cantando, tá vendo? Eu nem sabia quais músicas, mas pelo menos ele tentou fazer os gestos, né? Tá certo. Irmãos, então é um prazer poder estar aqui e peço que não preste atenção na minha voz, que eu saí de um resfriado bem forte. Então, na segunda-feira passada, né, tive um resfriado bem forte. A gente estava, na verdade, nós estamos de férias, né? Então as minhas férias estão terminando hoje. Né? E aí a gente tirou 2 semanas para viajar, né, para descansar, né, para fazer algumas coisas. E aí, nesse período, nós tivemos alguns dias para ir lá em família, visitar, né, a minha família. E aí lá eu acabei pegando um resfriado bem forte, precisei ser medicado, mas graças a Deus está melhorando, tá bom? Então, e prazer maior ainda, poder participar de uma renovação de promessa de fé. Né? Então, eu particularmente, eu não sei os irmãos, mas um dos eventos mais esperados que eu sempre tive, né, na minha história de cristão, é esse tempo de renovação de promessa de fé. A gente fica naquela expectativa, né, pastor? Naquela expectativa, né? Lá em Uberaba, na Igreja Batista da Graça, esse mês está fazendo 8 anos que nós estamos lá na igreja. Então, nesses 8 anos, cada novembro, né, nós temos feito conferência missionária. E aí a gente fica naquela expectativa, né? Puxa, como é que vai ser? A gente vai avançar? Nós vamos ficar estagnados? Nós vamos voltar para trás? Não, vamos avançar. Então a gente dedica em oração e busca a vontade de Deus sobre textos que o Espírito Santo usa nas nossas vidas para nós podermos ser usados nas mãos dele. Porque afinal de contas, deixa eu perguntar aqui, quantos aqui têm plena certeza da sua salvação? Diga amém, mas com convicção, tá? Quem tem certeza da salvação? Diga amém. Amém! Ótimo, é por você que nós vamos falar hoje à noite. Só que a questão é assim, eu já vou jogar um problema na sua mão e nós vamos ter que resolver essa questão. Nós vamos ter que resolver isso. Marcos 16:15. Alguém sabe se poderia citar esse texto de qual de nós? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura.
dos seres humanos, não animais, né, e outras coisas criadas por Deus. Mas ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, toda criatura. Agora, como que nós vamos fazer isso? Porque toda criatura precisa ouvir o Evangelho, não é verdade? Como que nós vamos resolver essa questão? Toda criatura precisa ouvir o Evangelho. Como é que nós vamos fazer isso? Você consegue estar em todos os lugares para pregar a toda criatura? Sim ou não? Como que nós vamos fazer isso então? Porque é um mandamento dado, e o mandamento dado ele precisa ser cumprido, precisa ser obedecido. Irmãos, por mais que nós pelejemos, vivemos a nossa vida, busquemos viver a nossa vida com Deus, na leitura bíblica, na palavra, na assiduidade dos cultos e tudo mais, existe essa questão que ainda precisa ser resolvida. Nós precisamos resolver essa questão. E o problema que temos hoje, generalizando, né, não conheço nem a Igreja Batista aqui de Gravado, né, estou começando a conhecer agora a Igreja Batista lá em Uberaba, conheço outras igrejas, né, mas não falando sobre essa ou aquela, mas generalizando, né, no meio cristão, na comunidade cristã, existe essa questão que precisa ser resolvida. Como que nós vamos fazer com que o Evangelho chegue a todos os cantos do mundo? Como que nós vamos fazer com que o Evangelho chegue a toda a criatura? Porque o texto é específico. Não é uma sugestão, não é simplesmente uma ideia, mas é um mandamento. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É um mandamento que precisa ser cumprido. E a questão é que o nosso Deus, Ele nos conhece, Ele nos criou e Ele sabe das nossas limitações. O Senhor sabe até onde nós podemos chegar, o Senhor sabe das nossas condições. E uma das limitações que nós temos é a seguinte: nós não somos onipresentes. E amém por isso, né? Só o nosso Deus é onipresente. Nós não somos onipresentes. Ou seja, então nós não conseguimos estar em todos os lugares para pregar o Evangelho a toda criatura. Mas ainda assim o Senhor nos deu essa tarefa. Puxa, e se nós observarmos então esses detalhes, nós vamos pensar assim: puxa vida, o Senhor então ele é injusto, porque Ele nos deu uma tarefa que nós não conseguiremos cumprir. Mas na verdade, como nós conhecemos o nosso Deus, como nós cremos num Deus que é imutável, num Deus que é perfeito, eu vou até ser um pouco redundante aqui, Ele é perfeitamente perfeito na sua perfeição. Ele nos deu esse mandamento. Se Ele nos deu esse mandamento, nós podemos cumprir. E existe um plano para isso, para que esse mandamento seja cumprido. E esse plano é justamente a promessa de fé. É bênção demais. Como é que Deus é tão... Ele é perfeito. Né? Deus é perfeito, pensando em todas essas questões. Nós temos algumas formas de participarmos, né, da expansão do Evangelho. Alguém consegue citar aí uma das formas que nós temos, que é possível com que o Evangelho seja expandido? Bom, pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho é uma forma com que o Evangelho o Evangelho cresce, torna-se conhecido. Uma outra forma também, contribuindo, exatamente, contribuindo, né? E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E uma outra forma, orando, muito bem, né? E a gente pode colocar junto ali, né, na pregação uma outra forma também, que é enviando missionários. Enviando missionários onde? A toda criatura, nos lugares onde eu não posso chegar. Então essa é a ideia da promessa de fé. Consegue entender então que nós temos uma questão que precisa ser resolvida? O Senhor nos deu a cada um de nós, cada cristão de forma individual, Ele deu um mandamento, uma ordem que precisa ser cumprida, e se nós não cumprirmos esse mandamento, nós estamos em desobediência. Então esse é o privilégio da conferência missionária, da renovação da promessa de fé. Esse é o privilégio que nós temos de participar dessa obra. Por quê? Nós estamos, além do fato de estarmos fazendo com que almas ouçam do Evangelho, o Evangelho possa chegar a lugares onde nós não podemos chegar, nós não poderemos chegar, mas também é uma forma de obedecer à ordem do Senhor. Olha que bênção.
Né? Porque nós temos um versículo muito importante na palavra de Deus, e eu imagino que talvez alguns aqui vão saber esse versículo de qual. Lembra que diz lá em Atos 1:8? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Nós precisamos chegar até os confins da terra. E onde nós não podemos chegar, nós podemos enviar pessoas. Não é simplesmente o fato de terceirizar uma obra que nós devemos fazer. Enquanto onde eu estou pregando o Evangelho aqui no meu lugar, na minha Jerusalém, no meu entorno. Se eu estou pregando o Evangelho aqui, eu estou orando por missões, orando para Deus me usar para a pregação do Evangelho, orando para que Deus use missionários, orando para que Deus levante missionários, mais missionários para chegarem a outros lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Então, dessa forma, eu também contribuo financeiramente para quê? Para que esses homens de Deus que Ele levanta para cumprir a sua obra, onde eu não posso chegar, para que eles tenham recursos para chegar nos lugares onde eles irão ali começar a pregação do Evangelho e estabelecer novas igrejas. E essas novas igrejas, elas vão adotar outros missionários e assim o Evangelho ele vai se expandindo. Não tem outra forma. E é essa questão que nós precisamos resolver, né, diante de Deus. Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. E para isso, tendo dito isso, aqui como uma breve introdução ao assunto, eu queria olhar um texto com os irmãos que ele é bem específico sobre isso. Você pode abrir lá, se você pode ficar de pé e abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, por gentileza. Filipenses, capítulo 4. À medida que você for encontrando, vai colocando-se de pé, por gentileza, nós vamos fazer oração, logo depois da leitura. Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 20. Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 20. Nos encontraram, vamos fazer a leitura então, logo depois a gente vai estar orando, tá bom? Filipenses 4, a partir do versículo 10 até o versículo 20. Olha só o que ele diz. Filipenses 4, 10 a 20. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, porque da vossa parte me foi enviado, como cheio de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar? Bendito Deus, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui juntos e pedimos a Ti, Pai, que o Senhor esteja falando nos nossos corações. Pai, eu sei que não são argumentos do pregador, não são nada, nenhuma dessas outras coisas humanas que está na frente da obra, mas é o Espírito Santo. Então nós clamamos ao Senhor, Deus, que nesse momento, que a Tua palavra fale, que o Espírito Santo haja e que nós possamos ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo, dando os passos necessários para a obediência. Fale conosco, entregamos a Deus esse momento nas Tuas mãos, agradecidos pelos cânticos, pela celebração da ceia do Senhor,
Agradecemos por tudo isso, Pai. Esperamos, ó Deus, que tudo isso tenha trazido honra e glória ao teu santo nome. Mas nesse momento, clamamos a Ti, Pai, fala conosco. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos poder sentar? Nas quartas-feiras nós começamos a estudar o livro de Filipenses. E quando você observar no livro de Atos, né, a forma com que essa igreja ela foi iniciada pelo apóstolo Paulo, né, um evento maravilhoso ali. Então, se você observar, né, a igreja de Filipos foi a primeira igreja fundada por Paulo no continente europeu, né, na sua segunda viagem missionária. Um começo bem conturbado, né, tiveram vários problemas ali, né, mas o Senhor esteve com eles, deu livramento, usou grandemente a vida dele. Então, se você tiver curiosidade para saber como foi começada essa igreja, dá uma olhada lá no livro de Atos, tá bom? E aí você vai ver, né, como foi começado lá em Atos capítulo 16, tá bom? Mas algo que chama a atenção para nós aqui é que essa igreja em Filipenses era uma igreja que amava missões. Ela era uma igreja que amava, e não eram simplesmente pessoas que diziam que amavam, mas não faziam nada. Eles realmente provavam o seu amor. E isso é tão importante, irmãos, porque nós vivemos uma geração difícil hoje. Hoje nós temos uma geração de cristãos que é assim: eu amo a Deus, Deus é tudo para mim. Mas aí se de repente você pergunta, ok, você ama a Deus, Deus é tudo para você, mas o que você tem feito para Deus? Muitas pessoas não estão fazendo nada, muitas pessoas fizeram no passado e se gabam por isso, mas no momento não fazem. E a contrapartida que nós encontramos na palavra de Deus é um conceito totalmente diferente. João capítulo 3, versículo 16, eu creio que é o versículo mais conhecido entre nós, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus Cristo lá em João capítulo 15, ele diz assim, né, que ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Em toda a palavra de Deus nós encontramos esse conceito de uma prova de amor. Deus amou o mundo e deu. Ele provou que ama. Jesus amou as nossas vidas e Ele deu a própria vida, né, por nós. E aí nós dizemos que amamos a Cristo. E o que nós estamos fazendo? Qual é a prova do nosso amor? Ou o nosso amor é simplesmente aquele amor de palavras, né? Olha, eu te amo, mas fica por isso mesmo. Deus não é assim, Cristo não é assim, e não é isso que Ele espera de nós. Essa era uma igreja que amava e mostrava o seu amor para com a obra missionária, especialmente pela vida do apóstolo Paulo, o missionário. Então, nós encontramos algumas coisas interessantes aqui nesse texto. Eu quero só pontuar algumas coisas, né? Não quero exceder o horário aqui, mas pontuando algumas coisas aqui, nós vemos que Paulo ele desenvolveu um relacionamento de amor com esses irmãos. Paulo desenvolveu um relacionamento maravilhoso de amor, sendo ele missionário e eles fruto da obra missionária. E isso é tão interessante porque você é fruto de obra missionária, não é? Eu sou fruto de obra missionária. Eu sou convertido lá da cidade de Formiga. Deus levantou um homem no céu de Deus para ir até aquele lugar para poder pregar o Evangelho, e hoje esse homem está lá na glória de Cristo, né, junto com Cristo. Mas o Senhor usou a vida dele poderosamente, pregando o Evangelho, começando uma igreja, e através da vida desse homem, eu cheguei a Cristo. Você chegou a Cristo através de alguém. Mesmo que seja através de um folheto que alguém te entregou. Alguém te entregou. Ah, não, mas eu encontrei o folheto na rua, mas alguém escreveu aquele folheto. Você chegou à igreja, alguém se importou com você e te levou a algum canto, a algum lugarzinho para te explicar sobre a salvação. Alguém se interessou por você. Então, ou seja, nós somos frutos de obra missionária. O próprio Cristo, ele é um missionário, ele foi o primeiro missionário. Cristo, ele entregou a própria vida para que nós pudéssemos ter condições de chegar até o céu. Então, nós somos frutos de obra missionária. E essa igreja reconhecia isso. E ela tinha um profundo amor para com Deus e para com o missionário também. Então, observa aqui no versículo 10 o que ele disse. Nós lemos todo esse texto, mas nós vamos olhar aqui novamente os versículos, mas vou colocar algumas ideias aqui. O versículo 10 diz, olha, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado,
mas não tinha tido oportunidade. Era uma igreja que cuidava do apóstolo Paulo financeiramente. Se você olhar o contexto, irmãos, ele está falando de finanças. O contexto aqui, ele está falando sobre oferta, está falando sobre finanças. E Paulo está dizendo aqui que, quando você observa o contexto, então Paulo está dizendo, olha, eu fiquei muito feliz, muito alegre, porque vocês se lembraram de mim. Isso aqui mostra para nós o quanto nós devemos nos alegrar sempre que passa um missionário, sempre que nós temos o prazer, o privilégio de repente passa um missionário. Eu creio que o que cada cristão deveria fazer, deveria dar um puxa, olha, eu quero que ele vá na minha casa. Não, eu quero que ele vá almoçar na minha casa, eu quero que ele vá jantar na minha casa, café da tarde é na minha casa. Por quê? Porque são pessoas que amam o missionário. Né? Já foi em algum lugar assim? O pastor Danilo em várias viagens, ele deve ter frequentado, já viu? Quando a gente chega em algum lugar e passou como é que é? O almoço, olha, o almoço vai ser, mas e aí, jantar na mesa então, pelo menos o café da tarde pode ser na minha casa. Hoje nós vivemos tempos difíceis. Muitas vezes os pastores têm que ficar incentivando, irmãos, vamos lá, ninguém quer receber missionário. E irmãos, nós vamos ver que missionários não são pedintes. Não, missionário não é pedinte. Missionário não é aquele que passa só pedindo. Missionário é aquele que o Senhor levanta para ir a determinados lugares onde nós não estaremos indo. Todos nós somos missionários. Todos nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Mas nos lugares onde eu não posso chegar, existem homens específicos chamados por Deus, que Deus envia para esses lugares. Essa igreja lembrou do apóstolo Paulo. E Paulo, ele se alegrou com isso. E ele ainda diz aqui, olha, eu sei que vocês tinham lembrado, mas vocês não tinham tido ainda oportunidade. Né? Então isso aqui é maravilhoso. Uma segunda ideia que nós encontramos aqui, olha comigo, versículos 11 a 14. A igreja sabia das necessidades do missionário. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O interessante aqui é que esse versículo 13 ele é usado de uma forma tão equivocada por tantas pessoas. E às vezes, pessoas das nossas igrejas, nós ouvimos certos comentários que deixam a gente um pouco preocupado. Ô irmão, você está bem? Pastor, ó, eu não estou passando, assim, estou passando por algumas lutas, mas posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O contexto aqui é finanças, é contribuição. Tanto é que por isso Paulo diz ali, olha, eu sei estar abatido, sei ter abundância, em todas as coisas eu estou instruído. Ou seja, Paulo diz, olha, eu já tive tempos de abundância, tempos de, tempos de fartura, tempos de necessidade, mas em todas as coisas eu posso tudo isso em Cristo que me fortalece. Seja na pobreza, seja na abundância, Cristo me fortalece. Cristo está comigo em todos os momentos. Mas apesar disso, o versículo 14 é um versículo bem importante, porque ele diz, todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Ou seja, eles participavam das necessidades daquele missionário. Eles participavam. Eles tinham interesse. Não é à toa que nós sempre que recebemos cartas de missionários, especialmente aqueles dos quais nós sustentamos, que a gente envia para o grupo de WhatsApp da igreja, faz a leitura diante da congregação. Por quê? Para preencher o tempo? Não, para que nós possamos tomar conhecimento das necessidades do missionário, daquilo que ele necessita. Por quê? Porque nós podemos contribuir em oração, podemos contribuir financeiramente também, ajudá-los nas necessidades. Essa era uma igreja que fazia isso. E como que Deus faz isso? Através das nossas contribuições. Está vendo? Olha só como é que nós começamos a descobrir o perfil missionário dessa igreja de Filipenses. Né? Uma igreja que amava o seu missionário, reconhecia o seu missionário e sabia das necessidades que ele tinha. Era uma igreja que se interessava.
Era uma igreja que buscava, estava atenta. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele disse, né? Todavia fizeste bem tomar parte da minha aflição. Versículo 15. Essa era uma das poucas igrejas que ofertavam para missões. E bem sabes também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Que essa igreja, aqui em Garapava, a nossa igreja, ali em Uberaba, e outras igrejas como irmãs que nós conhecemos, que ainda sustentam a obra missionária, não deixem de fazer isso. Porque o que nós encontramos, e eu tenho visto, igrejas que têm deixado de lado a obra missionária. Irmãos, pastores muitas vezes têm dito, irmãos, é muito, se a igreja precisar, né, tiver algum problema financeiro, precisar haver cortes, que não seja de missões. Que não seja de missões. As ofertas missionárias, irmãos, elas são a vida da igreja. Você pode observar, pode pesquisar, igreja que não sustenta a obra missionária é uma igreja morta. Uma igreja que não faz diferença nenhuma. É uma igreja que não se preocupa com missionários. É uma igreja que não se preocupa com almas perdidas. É uma igreja que não se preocupa com a expansão do evangelho. Por quê? Porque ela não sustenta a obra missionária. E você pode observar algo interessante. Igreja que pessoas que não se envolvem na obra missionária, naturalmente, são pessoas que não pregam o evangelho, são pessoas que têm certa dificuldade para seguir a Cristo. Pode observar. Não conheço essa igreja, conheço a minha e outras igrejas, mas o que eu tenho observado nas igrejas por onde eu perambulei, essa é uma norma, praticamente. Pessoas que não participam da obra missionária, normalmente são pessoas que não se envolvem na obra de Deus, em nada. Por isso é tão importante. Né? Então, Paulo ele disse ali que nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Agora a pergunta que fica é: por que tão poucas igrejas, desde esta época até hoje, contribuem tão pouco, participam tão pouco da obra missionária? Qual é o problema? Qual é o problema? O problema, irmãos, na verdade, é o coração. Pastor, mas eu não tenho condições. Ninguém é tão pobre que não teria condições para participar da obra missionária. Não existe tal pobreza. Não existe. Se você observar a região da Macedônia, né, se você olhar principalmente o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, né? 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 5, ele mostra para nós algumas coisas ali, revelando sobre a região da Macedônia. A região da Macedônia, se você observar, era uma região pobre, era uma região precária, né, onde as pessoas realmente participavam, tinham necessidades, e tanto é que se você olhar lá em 2 Coríntios, capítulo 8, ele diz ali que as igrejas daquela região, apesar de estarem em profunda pobreza e estarem passando por grande prova de tribulação, o que trouxe gozo, alegria aos seus corações foi o fato de eles estarem dispostos, apesar das tribulações e apesar da sua pobreza, a participarem da obra missionária. E diz ali, algo interessante, que a chave é o versículo 5. Diz ali que, primeiramente, eles se entregaram a Deus e depois aos missionários. Depois, Paulo diz, primeiro se entregaram a Deus e depois a nós. Claro que aquele contexto ali está falando sobre coleta para os irmãos necessitados. Esse é o contexto da carta, daquele capítulo. Mas quando nós observamos esse contexto, puxando para a generosidade, irmãos, aí nós encontramos ali um povo realmente precário financeiramente, mas que tinha prazer em participar da obra do Senhor. Por quê? Porque é isso que traz alegria ao nosso coração. É isso que deve trazer alegria ao seu coração, ao meu coração. Participar da obra de Deus. Mas, infelizmente, pessoas têm dito assim: pastor, se eu tivesse um emprego melhor, eu vou participar. Eu poderia participar. Se eu tivesse um salário maior, eu poderia participar da obra missionária. Aí eu poderia aumentar minha oferta. Eu poderia começar a dar ofertas. Irmãos, quem é fiel no mínimo, quem não é fiel no mínimo,
Ele não é fiel muito. O próprio Jesus ensinou isso. Então, essa questão de, não, mas olha, porque eu gostaria tanto de ter condições, eu já ouvi pessoas dizendo, né? Puxa, eu queria tanto ter condições de participar, parece ser tão maravilhosa essa obra, mas eu não tenho condições. Eu queria tanto ter condições de dizimar, mas Deus sabe a minha situação. E aí, às vezes, pessoas chegam para mim e dizem assim, olha, mas Deus sabe a minha situação. E algumas vezes, com todo amor e carinho, eu digo assim, realmente, Deus sabe. Porque Deus ele é onisciente, Ele conhece a sua desobediência. Deus conhece a sua mesquinhez. Deus conhece o seu coração. Deus sabe as suas prioridades, que não é Ele. Deus conhece a nossa vida, irmãos, Ele sabe exatamente. Ele sabe. O Senhor, Ele sabe tudo sobre nós. Tudo. E eu não sei o que isso causa em você, mas isso me assusta. Deus, Ele conhece cada intenção do nosso coração. Já leu o Salmo 139? Depois dá uma olhada no Salmo 139, ele fala grandes coisas a respeito disso, né? De quanto o Senhor nos conhece. Mas enfim, essa era uma das poucas igrejas. Para muitas igrejas, então, a prioridade hoje são prédios bonitos, uma pintura bem moderna, uma fachada gloriosa e tudo mais, né? Um ótimo equipamento de som, um ótimo, né? Tudo assim, lindo e maravilhoso. Não que isso seja errado, não é prioridade. Isso não é prioridade. A prioridade são almas perdidas. A prioridade é cumprir o mandamento que nós recebemos de Marcos 16:15 e de todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Eu não vou em todo lugar, eu não vou em todo mundo, mas eu posso ajudar aqueles que estão ali. Tá vendo, irmão? Está comigo? Amém. Está caladinho hoje. Né? Você está arrependido ali de ter me chamado para ficar quieto. Versículo 16. Porque também, uma e outra vez, me mandaste necessário a Tessalônica. Então você vê que era uma igreja que participou. Aqui ele está falando, novamente eu vou dizer, ele está falando sobre finanças. É difícil falar assim, às vezes a gente tem dificuldade de falar sobre dinheiro na igreja, né? Porque a gente vive uma época tão difícil, não é verdade? Puxa, tanta igreja pedindo dinheiro e tal, mas irmãos, essa é a época do ano que nós incentivamos essa parte também. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara sobre isso, tanto é que nós estamos vendo um texto muito específico a respeito disso. Mas aí algo interessante acontece aqui. Então eles enviaram ofertas a missionários ao apóstolo Paulo e Paulo mostra para eles que o que nós encontramos aqui é o fato de que aquela igreja, eles sabiam que os mais abençoados eram aqueles que contribuíam para a obra missionária. Ué, peraí, pastor, está falando que Deus não me abençoa? É claro, irmão, Deus nos abençoa a todos, sim. Nós temos bênçãos do Senhor. Mas existem certas bênçãos genuínas. Mas quer olhar versículo 17. Versículo 17, Paulo, então, depois que ele apresenta ali o fato de que aquela igreja, de que Paulo tinha momentos de abundância e momentos de necessidades, mas aquela igreja participava da sua vida, então Paulo agora diz, não que procure dádivas, presentes, ofertas. Não, eu não estou buscando isso, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Para a vossa conta. Às vezes a gente tem aquela ideia, né? Eu todo mês eu dou R$100 para missões. Eu vou te falar, eu só não penso para aqueles missionários. A igreja sem minha oferta, que é isso? Irmãos, Deus é dono de tudo. Se de repente algum de nós aqui, se de repente nós vamos ficar rebeldes como o Senhor e nós vamos falar assim, olha, eu não vou contribuir com missões, eu não tenho condições, eu não posso, eu não me interesso. Você acha que Deus ele vai estar lá no trono dele chorando, né? Puxa, meu filho, mas eu queria tanto, por favor, contribua para a obra missionária, é um benefício para você, eu estou te dando a chance, a oportunidade. Você acha que Deus é Deus assim? Ele precisa disso. A Bíblia é clara, Deus ele é o dono do ouro, da prata. A gente tem mania de falar nossa casa, minha casa, meu carro, meu dinheiro, meu salário. O que é isso? Tudo é dele. Tudo pertence a Ele. Glória, coisa a Ele. Nada vem de mim, nada. Eu sou simplesmente um canal. Sabe? Porque o Senhor, Ele
leva essas ofertas para os missionários de alguma forma. Essas ofertas vão chegar até eles, de alguma forma. Deus vai suprir. Só que a questão é que, como que Deus vai fazer? Vai nascer um pé de dinheiro, uma árvore ali de reais? Vai cair dinheiro do céu? Vai chover? Deus é Deus. Ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Mas ele deseja nos usar. Então nós somos canais de bênçãos. Só que o mais abençoado com tudo isso não é nem tanto aquele que recebe, aquele que dá. Paulo diz ali: olha, eu não estou procurando dádivas, eu não procuro presente, ofertas, eu não procuro essas coisas. Eu não estou aqui para pedir, mas eu quero frutos que cresçam na vossa. São oportunidades para vocês crescerem espiritualmente, crescerem na fé, crescerem na generosidade, crescerem no amor às almas perdidas, crescerem no interesse dos missionários. E aí, no final das contas, irmãos, olha quantas bênçãos que nós recebemos espirituais. Bênçãos maravilhosas. E falando sobre esse canal de bênção, né, aquela igreja, eles tinham ali um canal, né, alguém que levava essas ofertas, viu? Versículo 18. Então, Paulo ele diz ali: olha, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Olha que bênção. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado. Até ali. Eu recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado. Ou seja, esses valores têm que chegar aos missionários de alguma forma, não é verdade? Normalmente as nossas igrejas têm a tesouraria. Né? A tesouraria vai lá, faz toda a contabilidade e tal, e envia esses valores para os missionários. Nós ofertamos, né? Então, ou seja, eu não sei se vai ser o preenchimento, vai ser hoje, pastor? Não precisamos terminar logo agora. Então, esse preenchimento, você preenche ali, depois de você ter orado, você já tem as instruções sobre isso. Você preenche ali aquele valor, né? E aí, mensalmente, você sabe que você vai ser um canal de Deus para que esse valor chegue até os missionários. Você oferta esse valor aqui, daqui é contabilizado e tudo de forma integral vai para os missionários. Nós somos canais. E aqui ele diz que Paulo estava bem satisfeito, né? Deus tinha cuidado, estava cuidando da vida dele, e para levar essas ofertas, esse homem é chamado Epafrodito. Né? E olha que interessante o ver no final do versículo. Essas ofertas chegavam como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Sabe o que isso nos mostra? Essas nossas ofertas que nós enviamos para os missionários, elas são, na verdade, dedicadas a Deus. A Deus. Então veja que o objetivo de tudo é Deus, para a glória de Deus, para Deus, através de Deus. O Senhor supre as nossas necessidades, o Senhor nos dá condições para que nós possamos contribuir para a obra. Ou seja, é tudo vem dele, é tudo dele, é tudo através dele, cheio de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Agora, essas ofertas, irmãos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não nos fazem falta nenhuma. E por que eu estou frisando bem isso? Porque muitas pessoas dizem: puxa, mas eu acho que R$50 por mês, 70, R$100, R$10, seja o que for, isso aqui vai me fazer falta. Não faz. Não faz. Quer uma prova disso? Está vendo que a gente está vendo tudo na Bíblia? Versículo 19. Paulo diz então: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso não significa que eu vou dar para as missões, que eu vou contribuir para as missões, para ser abençoado de volta. Esse não é o pensamento correto. Isso não significa, né, que eu vou ter todas as regalias que eu gostaria de ter simplesmente pelo fato de eu estar contribuindo. Isso é uma mentira satânica. Isso não existe. Mas o que eu estou dizendo aqui é que o Senhor, Ele tem uma aliança a cumprir. O Senhor, Ele tem ali o seu compromisso. E esse compromisso é o seu cuidado como sendo nosso Pai. Deus cuida de nós. Eu creio que se nós tivéssemos oportunidades aqui, nós poderíamos dar inúmeros testemunhos da forma de como Deus tem cuidado das nossas
gente não tem tempo para isso, eu sei, porque bem como eu sou um cristão, os irmãos também são. Se você tem Cristo como Salvador, você é um cristão verdadeiro. Deus cuida da sua vida. Você sabe disso e eu sei disso. Então, todas essas necessidades, elas são supridas. E, finalizando aqui, para nós concluirmos, versículo 20. Através das ofertas missionárias, quem é glorificado? Deus. Ora, ao nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Deus é glorificado. Não sou eu. Não é o tamanho da minha oferta. O Senhor sabe o meu coração. O Senhor sabe se realmente é algo sacrificial ou se é algo que, deixa eu fazer as contas aqui. Porque energia, mercado, gasolina, tá? Sobrou 15 reais. Eu acho que eu posso dar esses 15 reais para o Senhor, né? Aí dá aquela impressão assim, Senhor, sobrou 15, Senhor. Posso dar esses 15? Pode ser, né? Serve, não serve? 15, melhor que nada, né? Deus é dono de tudo. Ele é dono de tudo. O que eu tenho visto, irmãos, infelizmente, concluindo aqui, pessoas que se preocupam em viver bem, comer bem, vestir-se bem. Pessoas que se preocupam com todas essas regalias. E isso não está errado. O problema é onde está o seu coração, o meu coração. Porque lembra que a palavra de Deus diz? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Sabe o que nós podemos entender como tesouro ali, de acordo com o contexto dos ensinos de Cristo? O Senhor nos deu duas formas de nós podermos viver para a glória dele. Através do nosso tempo, isso envolve esse corpo, a forma com que eu uso esse corpo, o que eu faço com esse corpo, pregando o Evangelho, chegando à igreja, cultuando ao Senhor, lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor, me relacionando com Ele. Isso envolve o meu tempo, o investimento de tempo e dinheiro. Dois recursos que o Senhor nos deu para podermos cumprir a sua obra. Por isso, a pessoa pode orar, pode ser o cristão mais fervoroso na oração, fiel à igreja. Se não se envolve na obra missionária, ele tem um problema sério. Por outro lado, encontramos também pessoas que terceirizam. Olha, eu não prego o evangelho onde eu estou, não gosto de pregar, não serve para mim, eu acho que eu não consigo pregar o evangelho, eu não falo de Jesus, tem vergonha. Mas eu oferto para a obra missionária. Tem um problema sério também. Por quê? Quais são as formas que os irmãos missionários? 3 formas que nós participamos da obra missionária: orando, pregando, contribuindo. Orando, pregando e contribuindo. E esse contribuindo envolve enviando. Então, amados, que o Senhor abençoe a sua vida. Espero de todo o coração que esse texto de Filipenses tenha falado ao seu coração. Falou alguém que o Senhor usa as nossas vidas. Que a obra missionária nunca caia no nosso esquecimento. Que a cada dia, a cada ano que passe, a cada renovação da promessa de fé, o Senhor possa usar a nossa vida ainda mais para a obra missionária. Aqui onde nós estamos, mas em outros lugares onde eu não posso chegar, porque ir por todo mundo. Vamos resolver essa questão. Como? Enviando missionários, sustentando missionários, através da promessa de fé. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos e vou convidar o pastor então, vou estar orando, o pastor vai estar chegando, né, e ele pode acrescentar aqui, achando necessário. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido tão maravilhoso, nos salvando as nossas vidas, nos tirando da perdição, nos colocando, Pai, no caminho para o céu. Muito obrigado pela vida eterna que nós já temos. Obrigado, Pai, por tudo isso. Sabemos, Pai, que tudo isso é fruto da Tua misericórdia, da Tua obra nas nossas vidas, através de Cristo Jesus. Não merecemos, mas isso chegou até nós, Pai, através de Cristo, ó Deus, através de alguém que obedeceu o mandamento de Cristo, de pregar o Evangelho a toda criatura. E através disso nós ouvimos o Evangelho. Então, que dessa forma o Senhor também usa as nossas vidas, aqui onde nós estamos, no nosso lugar, entre os nossos vizinhos, entre os nossos amigos, colegas, colegas de trabalho, que o Senhor usa as nossas vidas. E aqueles lugares onde nós não podemos chegar por causa da distância,
que o Senhor esteja nos usando também, ó Deus, para que o Evangelho possa chegar a esses lugares, ó Deus. E assim o Evangelho do Senhor possa chegar aos lugares onde nós não podemos chegar. Usa as nossas vidas, usa as nossas igrejas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de fazer o apelo. Vamos fazer 2 momentos de apelo. Então, peço que os irmãos curvem a cabeça, fechem os olhos. Você está presente aqui nessa noite e gostaria de levantar a sua mão dizendo: pastor, eu não tenho certeza do céu. Se eu morrer agora, eu não sei para onde iria minha alma. Não sei se iria para o céu, para o inferno. Mas eu tenho dúvidas sobre isso. Eu gostaria que o senhor orasse por mim. Levante sua mão, quero orar por você. O senhor tem dúvidas sobre salvação em Cristo. Levante sua mão, quero orar por você. Ok? Se ninguém, gostaria de perguntar, né, você, meu irmão, né, nós ouvimos o exemplo da igreja de Tessalônica, que foi uma igreja missionária. Nós podemos levantar a sua mão, pastor. Eu desejo no meu coração ser usado por Deus para missões mundiais. Nós podemos levantar a sua mão, dizendo assim: levante a sua mão. Amém, amém, amém. Irmãos, missões é a obra do coração de Deus. Então, eu gostaria, né, que nesse momento agora de apelo, nós fizéssemos o seguinte: se você quer se reunir com sua família, se você quiser ficar sozinho, se você quiser subir aqui à frente no altar, se você quiser subir aqui no culto, fique à vontade. Mas nós vamos preencher os nossos cartões de promessa de fé. Então este é um compromisso que você vai assumir com Deus. Esses cartões não vão ficar conosco. Você vai colocar um valor, nós vamos fazer uma somatória para termos uma média do que teremos de entradas, e depois será devolvido para você esse cartão. Então eu gostaria, né, que você orasse a Deus agora neste momento, né, se em família, se sozinho, como eu disse, fique à vontade. Nós vamos dar um tempo agora para a igreja orar, e logo após, né, a oração, vamos fazer o preenchimento. Então vamos orar, né? Se você quiser ficar em família, como eu disse, fique à vontade. Eu vou chamar a minha família para vir aqui à frente, né? Vamos orar neste momento.
Senhor, muito obrigado, Pai, por podermos nos apresentar diante do Senhor e agora abençoe esse momento tão especial para nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, nós vamos então preencher os cartõezinhos. Alguém está sem cartão? Levante sua mão aí. Tem algumas canetas aqui, né? Não sei se está funcionando, mas tem. Então, se você precisa, né, de fazer o preenchimento, né, vamos fazer o preenchimento agora. Então, nós já vamos fazer o recolhimento, tá? Então, alguém está sem? Não? Eu vou pedir a ajuda das crianças, né? As crianças que podem aí, né, façam um favor, né? Vamos fazer o recolhimento dos cartões. Ok? Então as crianças, por favor, nos ajudem aí. Pode passar recolhendo, tá? Eu vou pedir a ajuda do irmão Luiz Roberto, do irmão Diego, né? Se os irmãos puderem depois pegar esses cartõezinhos e fazerem, né, a soma já. Mas pode levar para o irmão Diego, ó. Pode pegar o meu aqui também, já leva lá para o irmão Diego. O meu aqui, ó. Pega aqui. Alguém precisa de caneta? Alguém precisa de cartão? Cartãozinho? Pode levar lá para o irmão Diego, por favor. Luciana. Ok? Mais alguém? Deixou de. Deu tempo para todo mundo? Ok? Tudo bem? Então, se tiver mais algum cartão, né? Leva lá para o irmão Diego, tá? Ok, irmãos, então, enquanto os irmãos fazem aí a anotação, pelo menos dos valores, né? Então, vai. Literalmente, irmãos, eu entendo que é um compromisso entre você e Deus, tá? Então, é um compromisso que você está assumindo diante de Deus. Então, seja fiel para com Deus, né? Então, não é para homens, né? Então, isso é do seu coração. Mas tenha esse compromisso real na sua vida. Obrigado, pastor Leandro, por trazer a mensagem do Senhor. No ano passado, nós convidamos o pastor Paulo. Este ano, eu preparei a mensagem, o PowerPoint. Eu trouxe o esboço aqui. Né? Chegamos no culto, mas no meu coração eu digo, eu tinha que ser um pastor fora, tinha que ser outro pastor para trazer essa mensagem. Honestamente, eu estava assim, chateado dentro de mim, né? Gostaria de fazer a renovação hoje, né? De repente chega o carro ali, o que é aquele carro? Mas pô, não sei, quem que é? Parece que é o pastor Leandro, né? Falei, bom, eu não sei se ele vai aceitar o desafio de última hora, né? Foi de última hora mesmo, né? É só a gente começar o grupo e perguntar, aceita? Eu tenho meu esposo pronto lá na Bíblia, certo? Sabia que eu ia precisar, né? Mas obrigado, pastor, por aceitar o desafio assim de última hora, né? Que Deus abençoe na sua vida, né? Então, irmãos, missões é algo que a igreja nunca pode parar, né? Então eu creio, irmãos, que nós já podemos, né, pegar novos missionários, tá? Não sei que nós estamos fazendo a renovação, mas pelo que estava tendo de entrada, né, estamos em condições de assumir mais alguns, né, ou pelo menos um ou outro trabalho missionário. Se Deus nos ajuda, avançamos mais ainda, né? Tem homens sérios servindo ao Senhor, desejosos, né, de continuar servindo, e não é o fato de nós contribuirmos ou não que vai impedir-nos de ir. Mas se nós fizermos a nossa parte, com certeza a obra vai desenvolver melhor
e mais rápido, né? Então nós podemos ser úteis nesse sentido. Então que Deus nos ajude e nos abençoe. Então agradecemos, né, cada irmão, cada pessoa que está presente. Então agradecemos ao pastor Leandro, a Bruna, né? Então agradeço porque eu quero estar aqui. Então o culto hoje não foi tão silencioso, porque geralmente é só eu que fico falando, né? Então, né, graças a Deus, porque eu estava louvando, bendizendo o Senhor, glorificando o nosso Deus, né? E os meninos, né? Então, muito obrigado por estarem aqui, né? Nós temos também Ana Beatriz, né? Obrigado, minha esposa me ajudou a lembrar, Ana Beatriz, que está conosco. Deus abençoe sua vida, né? Temos mais alguém, um visitante? Não, né? Tem mais? Creio que estamos aí nos nossos lugares. Então vamos saudar os nossos visitantes, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Né? Irmãos, vamos. Qual é o cântico aí também? Vamos cantar, depois nós vamos orar e já encerrando o nosso culto. Então, vamos nos colocar em pé, vamos cantar um aí. Obrigado. Vamos lá, sugestões de missões. Vamos lá. Qual? 400 o 2? Eis-me aqui, Senhor? Vamos cantar esse. 402. Obrigado, Senhor. 402, vamos lá, né? Eis-me aqui, Senhor. Última pauta, né? Que possamos ir, né, aos caminhos e aos lugares mais distantes, né? Em média, nós estamos fazendo quanto de entrada? Não tem uma média? 700, 800 reais por mês. Então, irmão, nós temos promessa de 1.290 reais para o próximo ano mensal. Que Deus nos ajude a sermos fiéis, né, e possamos avançar, né, assumindo mais obras missionárias. Né? Quem sabe, talvez até aumentar um pouquinho ali, né? De repente as coisas estão variando, de repente nós podemos também, né, aumentar um pouquinho para aqueles que nós já temos. Então, graças a Deus por isso. Lembrando, irmãos, nessa semana, né, temos, né, quarta-feira o culto de oração, quinta-feira aula de música, no sábado, né, nós temos o culto de famílias, tá? Então, planeje estar lá em frente, a partir das 2 horas da tarde, culto de família. Então, que Deus seja glorificado, né, honrado
pelas nossas vidas nessa semana que se inicia. Mais uma vez, pastor Leandro, muito obrigado por aceitar o desafio. Nós vamos orar para o senhor ficar à porta, né? Também agradecemos, né, por estar conosco nessa noite. Então, uma oração voluntária, em sentido do desejo, ore encerrando, por favor. Sim, Senhor. Esteja, Pai, nos abençoando, abençoando a nossa igreja nesse sentido, não só na questão de promessa de fé, mas também nos dias do Pai. Desejo que nós nossos irmãos, nós possamos, Pai, ser fiéis, Senhor. Que o Senhor possa perseverarmos, possamos, Pai, ser abençoados dessa forma. Amém. Como foi pregado, Deus, como nós contribuímos por modo que somos abençoados. O Senhor nos dá essa oportunidade de servir. Dessa forma nos abençoe. Então, cuida do Pai da nossa igreja, que nós possamos avançar nesse sentido, né? Não só nesse sentido, mas outros, mas nesse momento, né, nós estamos falando sobre isso, então o Senhor toca nos corações de cada um. Sim. Peço da parte, Senhor, esteja levando segurança para a nossa casa, abençoe a nossa semana, que o Pai esteja conosco todo o momento. Se não muito bom que tem passado algum problema, tem tido que o Senhor esteja abençoando, Pai, que o Senhor esteja cuidando de Deus, esteja dando a devida solução, Pai, do problema, que o Senhor esteja organizando o coração da pessoa também. Traga-nos mais na quarta-feira também, com mais produtos de palavra, que nós possamos, Pai, dar uns testemunhos onde quer que a gente passe. Por favor. Amém. Só um aviso final, irmão. Senão depois você vai pegar de volta o irmão que vai te entregar, o seu cartão. Coloca até na Bíblia aí, o lugar para você estar sempre lembrando. E a sexta, se mais algum irmão trouxe algo para a sexta, coloca lá, não vou pedir para o irmão Diego que você pode fazer a entrega, né? Se quiser que eu faça a entrega também, não tem problema. Mas já vamos fazer a entrega da cesta básica essa semana. Então, cumprimentos aos outros, estamos despedidos. Até a próxima semana.